Agora eu vou fazer um vídeo sobre o homem é um ser egocêntrico. Esse é o tema desse vídeo, esse é o assunto sobre o qual eu vou discorrer aqui um pouco. O centro do homem é ele mesmo, ele está no centro de si mesmo, no centro de seu universo. Então, existe o universo. E existe o universo do homem, o universo de uma pessoa. Quando eu digo homem, eu me refiro a um ser humano, a uma pessoa humana, seja homem ou mulher. Então, o ser humano, o homem, ele está no centro de si mesmo. Ele vê tudo a partir de si. Ele tem experiências, ele vê o mundo, ele vê onde ele mora, a casa dele, ele vê a rua dele, o horizonte, o céu, tudo a partir de si. Ele conversa, ele convive, ele trabalha, ele estuda, ele se diverte, ele faz todas essas coisas a partir de si mesmo, sempre como centro de si mesmo. Essa maneira com que o homem vive, com o centro de si mesmo, vai resultar em várias consequências para a vida do homem, para a vida desse indivíduo. Porque se o homem vivesse e visse o ponto de vista a partir de si mesmo, mas uma hora, vamos supor que ele mudasse de corpo, e passasse a ver um outro ponto de vista, mudasse de outro corpo, e passasse a ver a realidade de um outro jeito, e passasse para outro, ele teria uma visão que seria abrangente de todos esses pontos de vista. Mas o homem, ele só vê a partir do seu ponto de vista, a partir do seu próprio de vista. Ele está somente nele. A nossa alma, ela não flutua, ela não vaga para outros corpos. A nossa alma fica presa, ela fica confinada. Presa, confinada, assim, não seriam as palavras mais adequadas. Ela está ligada, ela está identificada no seu próprio corpo humano, material. E assim, a pessoa vê tudo a partir do seu ponto de vista, das suas experiências. Isso tem consequências. A maneira como ela age, a maneira como ela pensa, a maneira como ela vive, a maneira como ela faz, a maneira como ela fala, a maneira como ela enxerga o mundo, as experiências, as vivências, tudo é de uma maneira egocêntrica. O que significa isso, de uma maneira egocêntrica? Do eu no centro. Então a pessoa se vê do seu próprio eu como centro. É nesse sentido. Não significa que uma pessoa ela seja egocêntrica, ela tenha uma vida egocêntrica. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa visão egocêntrica que ela tem é isso de ela viver nela, de ela viver somente nela, de ela viver uma vida nela e para ela. Então, nós estamos em nós mesmos e estamos sempre pensando nos nossos interesses, né, que são baseados nas experiências que a gente teve, aquilo que a gente gostou, aquilo que a gente não gostou. A gente se interessa pelo aquilo que a gente gosta e desinteressa pelo aquilo que a gente não gosta. E assim nós vivemos e experimentamos e vemos da nossa maneira. Muitas das vezes nós não vemos a verdade, nós não temos uma visão objetiva, porque nós estamos acostumados a ver de acordo com os nossos interesses, com os nossos desejos, com as nossas vontades, apenas do nosso modo de ver, do nosso modo de pensar, apenas do nosso modo, do ponto de vista nosso. E isso nos traz uma certa subjetividade, que é uma vida, são coisas que são o nosso ver, o nosso olhar particular.
É claro que não significa que tudo que nós vemos seja mentira, seja falso, subjetivo. Não, existem muitas coisas que nós conhecemos objetivamente. A matemática é um exemplo disso. Não muda de pessoa para pessoa as operações matemáticas. Existem outras coisas, a descrição da realidade ela também não muda. Agora tem coisas que elas mudam, porque a pessoa gosta que seja de um jeito e a outra gosta que seja do outro. Mas, será que tudo é uma questão de gosto e ponto de vista? Ou será que os gostos e pontos de vista podem ser descritos a partir de realidades objetivas e com isso pode ser definido aquilo que é bom e aquilo que é ruim, independentemente do gosto? Poder-se-á definir aquilo que está certo e o que está errado, o que se deve gostar e o que não se deve gostar. Por exemplo, alguém pode gostar de drogas, alguém pode gostar de se matar, alguém pode gostar de matar os outros. Esses são tipos de gostos que eles são ruins, eles são maus, eles devem ser abandonados, eles não são gostos legítimos. Então, mesmo os gostos, as nossas experiências, elas devem estar de acordo com a verdade, elas devem estar de acordo com a realidade, não conforme a maneira que nós estamos sentindo, pensando, porque nós estamos mergulhados na nossa subjetividade. Nós precisamos sair de nossa subjetividade, sair de nós mesmos para buscar a verdade, para buscar a visão objetiva. Então, existem possibilidades. Nós nos vemos como sendo de nós mesmos e outras pessoas se veem como sendo delas próprias. Então são vidas diferentes, são experiências diferentes, são toda uma vida, todo um conjunto de experiências, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de informações, verdadeiras ou falsas, todo um conjunto de coisas que forma a mentalidade de cada pessoa. E como as experiências são diferentes, as pessoas com que conversam diferentes, as coisas que elas ouvem são diferentes, as experiências que elas têm, a maneira, e isso molda a maneira como elas veem, logo são mais diferentes ainda. Isso tudo gera diferenças e gera visões diferentes, pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Então, a pessoa ela tem duas opções no que se refere às visões das outras pessoas. Ou ela pode considerar as outras visões, encaixar os vários pontos de vista, ou ela pode aceitar ou rejeitar. Às vezes as pessoas elas simplesmente ouvem alguma coisa, ou elas aceitam se elas gostarem, ou elas rejeitam se elas não gostarem. E aqui é muito presente no Brasil esse tipo de pensamento. O que eu gostei o que eu não gostei não é. Então não é um padrão de realidade, não é um padrão de verdade, é um padrão do gosto pessoal da pessoa. E como eu disse, a pessoa deve se libertar desse gosto pessoal e ela deve buscar a verdade, uma visão objetiva da realidade para definir até quais serão os seus próprios gostos. Algumas pessoas podem pensar, nossa, isso é loucura, definir quais serão os gostos bons ou ruins para as pessoas. A gente simplesmente gosta de uma coisa ou não gosta? Não é assim, isso parece uma loucura, mas não é uma loucura. Loucura é a pessoa se guiar pela simplicidade. A pessoa se guiar pelo que ela simplesmente gosta ou não gosta, aquilo aconteceu, não aconteceu, me falaram isso, eu fiz isso, fiz aquilo, passei a gostar e tal. A gente não pode ser escravo das nossas experiências particulares. A gente não pode ser escravo da nossa vida particular, daquelas coisas que aconteceram com a gente. A gente não pode ser fruto do meio, a gente não pode ser fruto das causas que nos causaram. Nós não podemos aceitar essa heteronomia. Nós temos que ser autônomos.
E como podemos ser autônomos? Como podemos ser em nós mesmos? Apenas através da verdade, apenas através da visão objetiva. Porque se nós não estamos na verdade, mas em simplesmente coisas que aconteceram e que nos fizeram a gostar ou pensar de determinado jeito, nós estamos sendo determinados pelo caos. Nós estamos sendo determinados pelas condições que surgiram, o que me garante que elas são verdadeiras. E muitas delas vão ser falsas. Então eu vou estar no engano. E se eu estou no engano, eu posso até achar que eu sou livre para fazer o que eu gosto, o que eu entendo. Eu posso até acreditar que isso é liberdade, mas na verdade é escravidão. Porque se você faz aquilo que é falso, você não está fazendo o que é verdadeiramente melhor para si mesmo. Porque a verdade é o que é melhor para si mesmo. O que é mentira, o que é falso é apenas uma ilusão, é apenas uma sensação, é apenas uma falsa maneira de ver e viver que está te levando para o mal, para o caminho do mal. Isso em si é uma coisa má, isso em si é um mal para si. Se é um mal para si, uma escravidão, é um engano. Você está sendo escravo do engano. Então você deve se libertar dessa escravidão do engano e buscar a verdade, se basear em fatos, se basear numa visão racional e com isso se libertar dessas experiências particulares e caóticas, encontrando através de métodos confiáveis e racionais a verdade. E quando você chegar à verdade, você vai ser livre realmente, porque você vai ter a certeza daquilo que você está fazendo está certo. E não só essa questão de você estar sabendo, você está livre porque está sabendo, mas porque você está fazendo aquilo que é verdade, aquilo que é melhor para você, aquilo que é verdadeiramente melhor para você. Não é uma ilusão, não é engano, aquilo é fato, aquilo é concreto, aquilo é real, aquilo que é verdadeiro para você e aquilo que vai te conduzir no caminho da luz, da sabedoria e com isso a liberdade. Só assim você vai ser livre. Só na verdade você pode ser livre. Na mentira você não pode ser livre. Então, essa coisa de simplesmente aceitar ou rejeitar conforme eu gostei, ela não é viável. Ela não é muito boa. Ela é muito superficial. É claro que isso às vezes pode funcionar. É claro que às vezes você vê algo como bom e aquilo é bom realmente. Você vê algo como mal e é mal realmente. Você aceita ou rejeita. Mas isso é uma visão assim, muito simplista, muito limitada. Em alguns casos pode funcionar. Mas será que vai funcionar na maioria dos casos? Será que vai funcionar em todos os casos? Será que isso é o pensamento correto a se ter? Ou será que você deve considerar outras visões, encaixar os pontos de vista? Então, o que seria isso, considerar outras visões? Outras pessoas dizem a você sobre as coisas. Você vê vários pontos de vista e eles são distintos e isso vai gerar uma estrutura de problema. E você vai, com base nessas visões, nessas experiências, nessas ideias, você vai tentar solucioná-las, encaixar elas. Você vai ver o que é contraditório, o que é harmônico, e com base nessas coisas você pode encaixar essas visões, dialogando-as, o que uma tem, o que uma não tem, que ponto está certo, que ponto está errado. Dialogando você pode encaixar e chegar a uma conclusão. Você pode considerar outras coisas. Nesse seguinte pensamento, deve existir alguma verdade em cada ponto de vista. Porque se uma pessoa pensa alguma coisa, ela tem um ponto de vista, será que não existe alguma verdade ali? Pode ser que exista alguma verdade ali. Pode até ser que aquilo esteja errado, mas pode ser que exista uma verdade ali. E essa verdade que está ali seja útil para aquilo que você vai pensar, para aquilo que você vai fazer. Então, esse tipo de ideia de você considerar as coisas como verdades
geram muito enriquecimento, geram muito ganho. Você vai ganhar novas formas de ver, novos pontos de vista. Você vai ganhar maneiras diferentes de interpretar a realidade. Você vai poder ser mais crítico consigo mesmo. Ou seja, você vai ver mais possibilidades. Você vai ver mais visões possíveis. E com isso você vai ver que para você achar a verdade está mais aberto do que você imaginava. Porque você interpretava de um jeito ou de outro, mas agora você tem 5 maneiras de interpretar aquilo. E agora você tem a opção de ser mais crítico, questionar qual é a verdadeira, qual é a certa. É claro que essa consideração de outras visões, encaixou em outros pontos de vista, também é uma coisa particular, não é uma coisa universal. Porque você não tem todos os pontos de vista possíveis. Mesmo que você conheça essas visões de todas as pessoas que existem, não necessariamente essas são todas as visões possíveis. É claro que tem muitas outras visões possíveis e que nenhum ser humano ainda nem pensou, nem chegou a pensar ainda. Então essa ideia de ver outras visões, isso te traz um enriquecimento. Não significa que isso te traga a verdade. Porque para você chegar na verdade, você tem que ter todas as possibilidades possíveis. Você tem que provar que todas são, de fato, todas as possíveis. E você tem que descartar as que são falsas. E com isso você chegar na verdadeira. Ou você pode ter as várias possibilidades e investigar de acordo com o que você vê ali nas possibilidades, investigando maneiras de você eliminar, de maneiras de você chegar numa das possibilidades apenas. Você fazer testes, reflexões, você buscar, de acordo com as possibilidades, buscar aquela natureza que vai esclarecer qual que vai ser a verdade. Então com isso você vai buscar qual que é a verdade. E com isso, é claro que você pode ver, se você for usar esse método de considerar outras visões, encaixar os pontos de vista, você deve encaixar assim os pontos de vista que você conhece e outros pontos de vista que você nem conhece. Você cria esses pontos de vista, você cria essas visões. Você imagina quantas visões possíveis, quais são as visões possíveis, e você vai vendo todas as consequências delas, toda a maneira de ver a partir delas. Depois de ver todos seus prós e contras, toda essa estrutura, você encaixa, compara com uma outra, com uma outra, com uma outra, com uma outra, e você vai vendo várias outras, e você vai vendo que tem coisas ali que elas estão em todas. Elas são consenso em todas as visões que tem aqui. E a partir dessa confrontação de diferentes visões, você pode dividir essas visões em partes e ver e buscar qual que é a verdade, quais são as partes verdadeiras, e vendo através desse confronto de visões quais são as verdades. Porque esse confronto, esse diálogo de coisas, ele vai te mostrar como que são as visões. E ao ver essas visões, você vai ter insights, você vai ter pensamentos, você vai ter uma visão abrangente sobre essas visões. E você vai identificar, é assim, assim, assado. Isso é um pouco complexo de entender, de explicar como você vê isso, mas quando você vê as várias visões, você chega ao insight, você vê o seguinte, você vê que uma que as outras não podem ser, e você explica através dessa o porquê que as outras estão pensando assim, de acordo com aqueles pontos de vista. Então essa visão por diferentes visões, ela vai te dar a possibilidade de entender
aquilo que é mesmo, aquilo que é real, aquilo que é óbvio, aquela visão que está vendo que é óbvio, aí você vê, aí você pensa, será que é isso? Aí você vê, por causa disso, disso e disso, é isso sim. E por que as outras estão discordando? Porque ela vê assim, porque vê assado. Então você entende cada visão e você entende que ela é daquele jeito por causa daquela visão que é a ver daquele jeito, é outra por causa daquela, outra por causa daquela. E você vê qual que é a justificativa, vendo as várias visões, você vê qual que é a justificativa verdadeira para aquela verdade, para aquela parte. E com isso você consegue ver o porquê que as outras estão vendo daquele jeito. Então em cada parte você pode achar uma visão ou mais de uma visão. E além disso, você pode unir essas visões, porque, digamos assim, as pessoas pensam diferentes, têm visões diferentes, porque elas consideram coisas diferentes. Até René Descartes diz isso no discurso do método. Elas consideram coisas diferentes. Então, se você tiver todas as visões possíveis, você tem todas as considerações possíveis. Então, você tem um diálogo, você considera isso e aquilo, você considera todas as coisas. E quando você está considerando todas as coisas juntas, dialogando-as, você chega na verdade. Então, isso é um método de você chegar na verdade. As visões que elas já existem, que você conhece, que pessoas têm, elas não são todas as visões possíveis, elas não são todas as considerações possíveis. Você pode usá-las como o seguinte, já estão prontas. Então você pode pegar aquelas visões porque você já tem pronto, você não vai ter que montar essas visões. Então você vê essas visões prontas, é claro que você vai ter um pensamento crítico e você vai montar cada visão coerentemente, de acordo com a consideração. Porque às vezes uma pessoa tem uma visão sobre determinada coisa, só que ela está errada de acordo com a própria visão dela. Ela chega a contradições, ela chega a coisas que não condizem com aquela visão. Então você pega cada visão e você purifica as visões, sendo-as de acordo com aquilo que elas consideram. E você considera tudo a partir daquilo que é considerado, e a outra tudo a partir daquela consideração, e cada visão através da sua consideração. Você vê todas as visões, todas as considerações, depois vê o peso de cada uma, vai encaixando elas, dialogando, e através do diálogo você vai vendo o peso, você vai vendo como que elas se encaixam, como você dialoga, considerando tudo ao mesmo tempo, e junta, e você chega na verdade. Então, a ideia de você chegar na verdade não é ter diferentes visões, porque diferentes visões elas enriquecem, mas não se chega na verdade. Mas se você considerar todas as coisas, ou seja, se você considerar todas as visões possíveis, você pode sim chegar na verdade. Você chega sim na verdade, porque você considerou todas as visões possíveis com seus pesos. E isso é uma coisa realmente genial, você fazer isso e chegar na verdade assim. Então, vimos essa ideia da questão dos pontos de vista, do método. E agora vamos pensar no seguinte, no indivíduo versus o coletivo. O indivíduo tem seu próprio ponto de vista, tem seus próprios interesses, tem todo um olhar individual, tem seus interesses individuais. O coletivo é uma reunião de indivíduos. Então são vários interesses diferentes, são vários pensamentos diferentes, são várias coisas diferentes. Então você pensa, você deve buscar o bem para o indivíduo ou o bem para o coletivo? O bem individual ou o bem comum? Então, muitos indivíduos eles têm seus próprios interesses. O interesse coletivo vai ser outro, porque o interesse coletivo vai ser mais geral, vai ser aquilo que é bom para todos. E muitas vezes isso interfere no direito do indivíduo. Então, o coletivo é mais importante que o indivíduo, o bem comum é mais importante que o bem individual, o interesse particular versus o interesse coletivo, o bem comum. Então, que ética que nós usamos?
nós usamos uma ética individualista ou uma ética coletivista? É claro que nós temos que considerar as duas coisas. Que nós temos que considerar o indivíduo, seu interesse particular, porque cada um tem seu próprio interesse. Cada um é dono de si, cada um vive para si. Cada um tem os seus direitos e liberdades individuais. Ao mesmo tempo existe interesse coletivo, existe a necessidade do coletivo ele ser atendido. Existe a necessidade de um bem maior do que o indivíduo apenas, daquilo que é para todos, daquilo que vai ser bom para todos, daquilo que é interesse comum, daquilo que é interesse coletivo. Isso muitas vezes vai se contrapor ao interesse individual, porque o interesse coletivo vai suprimir, de certa forma, o interesse do indivíduo e vai colocar como ele subserviente ao interesse coletivo. Então existe um problema, que é esse problema. Nós consideramos o indivíduo ou o coletivo. Então essa briga, esse conflito entre o indivíduo e o coletivo, entre seu interesse particular e o interesse coletivo. Em algumas questões, o indivíduo deve ser atendido, o interesse do indivíduo; em outras, o interesse coletivo. Por exemplo, sobre a propriedade. O coletivo pode tomar a propriedade do indivíduo se for bom para os outros? Não. A propriedade ela é privada, a propriedade ela é individual, ela pertence ao indivíduo. Mas o coletivo pode fazer necessário o indivíduo servir às forças armadas, servir a sua nação, servir a sua pátria? Sim. O coletivo pode cobrar impostos desse indivíduo? Sim. O coletivo pode exigir desse indivíduo obediência às leis, senão punição? Sim. Então existem coisas que são só do indivíduo, que devem ser respeitadas do indivíduo. Existem coisas que são do coletivo e que o coletivo deve determinar o indivíduo. Não podemos cair no individualismo, em que cada um só pensa em si, cada um só vive para si. E é claro que o ser humano, ele, como vive para si, como ele é o centro de si mesmo, como ele tem todas as experiências da vida a partir de si, muitas vezes ele vai cair no individualismo. Muitas vezes ele vai pensar somente nele, não vai pensar nos outros. Os outros são um outro eu, são um outro conjunto de experiências, visões, um conjunto de coisas. E o coletivo ele deve ser considerado. O outro ele deve ser considerado. Muitas vezes nós nos voltamos apenas para nós, porque nós estamos vivendo só em nós, vemos só a nós. E nós não vemos o outro. Nós não vemos que o outro também tem interesses como nós, tem também experiências como nós, tem também necessidades como nós. Mas nós não vemos isso, nós não sentimos na pele o outro, nós não vivemos o outro. Então nós vemos só nós mesmos e não vemos o outro. Então o individualismo é um problema. Por exemplo, num lugar que se uma pessoa está matando a outra na rua, ninguém está nem aí, cada um está para o seu canto. Isso é certo ou errado? É claro que é errado. É claro que alguém não pode deixar que uma pessoa sofra por aí sem fazer nada. Ela não pode deixar que um outro eu, que o outro indivíduo, ele sofra injustiça sem que ninguém faça nada. Tem que haver justiça. É claro que o indivíduo ele é pequeno, ele é pouco, ele tem pouco poder. Então muitas vezes ele vai ser injustiçado, porque ele não tem o poder de fazer justiça. Mas o coletivo, junto, todos unidos, eles são mais fortes, eles são mais poderosos. E com isso eles têm poder de fazer justiça contra indivíduos que praticam atos errados, praticam coisas erradas, ferem o direito do outro, fazem coisas ruins e injustas contra o outro. A sociedade ela deve se unir para praticar a justiça, unir para fazer justiça.
É para isso que existe a justiça. Ela é do Estado, ela é pública, ela é de todos. O poder coletivo é mais forte, o exército. Uma nação tem o seu exército que defende ela, que conquista territórios. É o coletivo que é mais forte. Um só ele é pouco, ele é fraco. Todos eles são fortes, unidos. É aquela figura do fácil. Uma varinha apenas você quebra. Se você junta as várias varinhas, elas não se quebram, elas são fortes. O coletivo é forte. E essa ideia é muito interessante, que todos devem estar unidos, todos devem ser unidos pela nação, todos devem ser unidos por todos, pelo coletivo, pela nação. E todos estarem unidos nesse propósito de construir uma nação melhor, de fazer um país melhor, cada um sair do seu interesse particular, das suas coisas particulares e querer o bem comum, o bem maior, o bem da sua nação, o bem do seu povo. Isso é uma coisa muito interessante. É claro que nós não podemos cair no coletivismo. Nós falamos do individualismo e da sua negatividade, agora vamos falar do coletivismo e sua negatividade. Tudo ser coletivo, tudo ser de todos, ninguém ser visto como um indivíduo, a pessoa ser só vista como coletivo, ela anular seus interesses particulares, anular a sua visão. Isso também é ruim, porque o indivíduo deve ser respeitado, seus desejos, suas opiniões, sua maneira de ver, de pensar, sua experiência. O ser do indivíduo, ele deve ter seus direitos garantidos. O indivíduo deve ter seus direitos e deveres. Ele deve ter seus direitos e deve ter os deveres para com o coletivo, os deveres para com sua nação. Mas ao mesmo tempo que ele faz parte da sua nação, a vida dele não se resume só à nação dele. Ele também tem seus interesses particulares. Ele também tem seu individual. Ele também tem aquilo que é próprio dele. Ele também tem que ter sua privacidade. Então não podemos cair no individualismo nem no coletivismo. É claro que às vezes um pouco de individualismo é bom e às vezes um pouco de coletivismo é bom. Faz parte do equilíbrio, às vezes também tem extremos. Só que os extremos eles não devem ser constantes. Às vezes atitudes extremas são necessárias e devem para equilibrar as coisas. Porque às vezes uma coisa está muito para um lado e para você equilibrar é só você usando o extremo. Muitas vezes você vai ter que usar do extremo para equilibrar. Isso também é ser equilibrado. Ser equilibrado não é ser equilibrado sempre, não. É você ser, às vezes, mais equilibrado, às vezes menos equilibrado. O equilíbrio do equilíbrio. Então, o equilíbrio também tem que ser equilibrado. Existe também a questão do amor ao próximo, a empatia, se colocar no lugar do outro, ver a partir do ponto de vista do outro, ver do ponto de vista do outro. Então existem duas coisas aqui distintas, o ver, você ver a partir do ponto de vista do outro. Então você entra na mente do outro, você vê os interesses, você pensa nos interesses, nos gostos, na maneira que ela vê, a experiência que ela teve, no conhecimento que ela tem, nas coisas que ela diz, e você entra na mente dela. Vamos pensar como que é essa visão do outro, o pensar do outro, entrar na mente do outro, ver as coisas na visão do outro. E assim você vai entender o outro, você vai entender que ele é um outro eu, que ele tem uma outra vivência, uma outra experiência, uma outra realidade, que você só entende quando você se coloca no lugar dele, quando você considera o que ele pensa, a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem, e com isso você forma e se sente como se você fosse ele. Aí você tem uma visão do que ele é, você sai só da sua visão particular e você começa a conhecer o outro, você começa a ver o outro, você deixa de desprezar tudo aquilo que você desconhece, porque você conhece só você, seus interesses, aquilo que você quer, a experiência que você tem, a vida que você tem. Você não conhece o outro. Aí quando você entra, você se vê nessa empatia no lugar do outro, você passa a conhecer o outro e você passa a considerar o outro também. Então você não considera só você considera o outro. Se você considera várias pessoas, você considera vários interesses, você vai crescer
você vai se abranger, porque você vai deixar de considerar só aquilo que você pensa, vai passar a considerar outras coisas, outras visões. Você vai passar a considerar os outros, que eles também vivem, eles também são o eu, eles também são aqueles seres autônomos e que vivem como você é. Então você passa a conhecer mais, você passa a ter uma visão mais abrangente, você passa a ver com outros olhos, a ver outras maneiras de ver que você desconhecia. Você passa a parar de ignorar aquilo que você desconhece. Porque você passa a conhecer, e conhecendo, você passa a considerar essas outras coisas. E uma outra coisa interessante é ver-se do ponto de vista do outro. Como que o outro me vê? Porque eu sei como eu vejo o outro, mas como que o outro me vê? Então você se coloca no lugar do outro, nos pensamentos do outro, e você olha para você, você pensa como que você é e pensa, de acordo com os interesses dele, aquilo que ele fala, aquilo que ele conhece, aquilo que ele pensa, como é essas coisas que eu falo e que eu conheço, que eu penso, que eu digo, como que deve ser que o outro vê. E através do que você conhece do outro, você pode se pensar como se fosse o outro a partir das coisas que ele considera, considerando as coisas que você é a partir do outro, porque você conhece você. E você pode ver como que o outro te vê a partir daquilo que é seu explícito, e você sabe aquilo que é seu explícito, vendo a partir daquilo que você sabe, que é o ponto de vista do outro. E você pode pensar ainda mais profundamente, você pode pensar como o outro me veria se ele me conhecesse como eu me conheço, como eu sou, como se ele pudesse vir dentro de mim e me conhecer. Como se a alma dele pudesse estar no meu corpo e conhecer tudo que eu conheço. Então, como você conhece tudo sobre você, você vive sobre você, e você pode conhecer como que o outro pensa, a partir desse pensamento do outro, você pode considerar todas essas coisas que você vive, pensa, sente, a partir da visão do outro. Então você pode ver qual é a visão do outro sobre as coisas, sobre o mundo. Você pode ver como é a visão do outro sobre você, sobre o que você aparenta, e você pode ver a visão do outro como se ele pudesse ver o que você é, a partir da visão do outro. Muito interessante essas três coisas, são três coisas distintas. Existe também a visão de fora, ver-se de fora, olhar objetivo para si mesmo. Então, o que seria o ver-se de fora? A gente vê de dentro de nós mesmos, mas se nós considerarmos como as pessoas nos veem, nós podemos nos ver de fora, nos ver como que é ver de fora aquilo que eu estou vivendo. Então você está conversando com o outro, imagina que o outro está observando, ele está vendo de fora. Então existe essa questão de você ver de fora também você. Como que você está sendo ali da visão de fora? E como que você vê a realidade? A realidade é a visão de fora? Não. A visão da realidade é a seguinte: você vê de você mesmo, você vê dos outros, do ponto de vista dos outros que estão de você, e você vê daquilo que é de fora. Daí você dialoga como você vê de você, como você se vê dos outros, e como como os outros te veem e como a visão de fora te vê. Então, dialogando essas três coisas, você vai ter uma visão objetiva de como você é. Agora, para ter uma visão objetiva das coisas, você precisa ver a visão de dentro e a visão de fora, daqueles que estão dentro e do que está fora. E você dialoga essas coisas, aí você vai estar considerando todas as visões, todas as coisas, e assim você chega a uma visão objetiva, a verdade sobre aquilo que você está querendo saber, aquilo que você está observando, aquilo que é realidade. E é muito interessante que Deus tem essa visão objetiva. Deus ele conhece os pensamentos, ou seja, ele tem uma visão que você tem, a visão que os outros têm, a visão de quem está de fora.
E ele tem essa visão. É claro que ele não precisa de uma visão dessa, porque ele já sabe de todas as coisas. Mas ele conhece essas coisas e poderia conhecer, ver através disso. Ele conhece todas essas coisas. Então ele conhece a visão objetiva. E é claro que ele conhece a visão objetiva porque ele sabe de todas as coisas. Existe o estar emocionalmente comprometido, ser levado pelas próprias experiências. Então, às vezes, nós nos emocionamos, ou às vezes nós temos desejos, vontades nas coisas, e nós vemos através dos desejos, vontades, aquilo que a gente experimentou, gostou, aquilo que a gente sentiu, aqueles desejos que foram satisfeitos, aquelas vontades. E esse tipo de coisa nos faz ter uma visão que pode ser emocionalmente comprometida, sensualmente comprometida. Estamos comprometidos pela emoção, pela sensualidade, pelos desejos, e com isso não vê de uma maneira racional. A gente ser levado pelas próprias experiências e não vê da maneira que realmente é. Porque a visão certa é a visão racional. E a visão racional ela pode considerar, inclusive, a emoção, a sensualidade, os desejos. Então a visão racional ela pode considerar isso. Só que ela vai considerar isso considerando aquilo que é real, aquilo que é fato, aquilo que é verdade, a maneira que é. E ela vai ver esses desejos, essa emoção a partir do que é real. Ela vai interpretar como que você está interpretando ali e vai entender o que está se passando, aquele desejo que está se manifestando. E ela vai entender através da realidade, pela realidade. Ela vai conhecer a realidade e conhecer que essa sua emoção faz parte de uma realidade. E ela vai entender como que essa emoção, como esses desejos estão te fazendo ver a realidade. Ela vai ver que aquilo que é real é distinto daquilo que você está vendo. E ela vai ver como que as suas experiências vão gerar esses desejos e emoções e como eles vão gerar a interpretação que você tem. Então a razão ela abrange tudo. A razão ela faz conhecer as coisas tais como elas são. E muitas vezes nós ficamos emocionalmente comprometidos. Nós ficamos presos, apegados à nossa experiência. Nós nos apegamos ao nosso ver, ao ver de nós mesmos, ao nosso eu. Nós nos apegamos ao nosso eu, à visão que nós tivemos do nosso ponto de vista, das emoções, das experiências, dos desejos que nós temos. E nós não vemos com uma visão objetiva. Nós não vemos com uma visão racional. E isso nos traz prejuízo. E muitas vezes esse ver, essa força dessa experiência, dessa emoção nos faz arrogantes, nos faz não ouvir aos outros. Então, dessa maneira nós podemos nos tornar arrogantes. E essa arrogância ela é da seguinte maneira: nós não aceitamos as outras visões, nós não aceitamos nem a verdade, nem a realidade, nem a razão. A gente viveu, experimentou daquele jeito, é emocionalmente comprometido, a gente quer que seja daquele jeito, a gente se apega àquela experiência, àquele jeito, àquele sentimento, àquele desejo, àquela emoção, a gente se apega a isso e rejeita o que os outros dizem, rejeita o que a razão diz, rejeita o que o estudo diz, rejeita aquilo que palavras sábias, aquilo que é de verdade diz a nós. E isso é muito perigoso e muito problemático, porque nós passamos a viver numa ilusão, nós passamos a viver num mundo de fantasias, nós somos escravos das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades. Então nós nos tornamos escravos dos nossos desejos e vontades particulares. Não ouvimos os outros. Às vezes o outro está vendo outra visão, ele está considerando outra coisa, ele está vendo outra coisa. Pode ser até que o outro esteja errado e a gente esteja certo. Só que pode ser que o outro esteja percebendo coisas que a gente não está percebendo. Porque a gente está emocionalmente comprometido, a gente está com desejos, emoções, experiências particulares, essas coisas
vão nos moldando e nós nos vamos apegando a ela, e nós não percebemos outras coisas que nós estamos perdendo, nós não percebemos outras oportunidades, outras possibilidades, outras maneiras de ver, e não consideramos objetivamente, nos enganamos, somos escravos de nós mesmos, fora da visão objetiva. Nós precisamos da verdade, da visão objetiva, para nos libertar, para que nós façamos o que é realmente melhor para nós. Existe uma diferença também entre considerar o ponto de vista do outro versus concordar com o outro. Então, uma coisa é eu considerar o ponto de vista do outro. Eu penso como é o ponto de vista do outro, eu considero aquela maneira que ele vê. Não significa que eu vou concordar. Eu posso considerar a maneira que ele vê e concordar com aquilo, ou posso considerar a maneira que vê, mas eu discordo por causa disso, disso e disso. É claro que eu não posso simplesmente pensar assim, eu tô certo. Então, ele pensa assim, entendo que ele pensa assim, mas não é. Claro que nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar, vamos considerar a visão do outro. Será que é isso mesmo? Nós temos que nos questionar. Será que é assim? Eu penso assim por causa disso e disso. Ele pensa isso por causa disso e disso. Ele considera isso, eu considero isso. Mas será que está certo ou está errado? Ou eu posso ver. Aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu vejo, não, isso aqui que ele está considerando está errado por causa disso, isso, porque é isso. Então é isso. Então eu não concordo. Ou você pode pensar, nossa, eu não pensei nisso. Ou então, nossa, isso que ele está pensando, eu até pensei, mas eu não concluí isso. Ele está certo por causa disso. É verdade o que ele está falando, eu concordo. E pode ser até que as duas coisas concordem. Os dois pensamentos concordam. Então ele tem uma outra visão do outro. É verdade por causa disso, isso. O meu é verdade também. A gente concorda. Beleza. Então existem essas possibilidades. E nós devemos questionar, nós devemos buscar na razão, buscar em fatos e deduzir através de fatos, investigar através de fatos, pensar, raciocinar, dialogar e com isso chegar às conclusões das verdades. Não simplesmente gostei, não gostei, é de acordo comigo, não desprezei, ou então a pessoa chega, nossa, ele falou isso, deve ser isso mesmo, eu devo estar errado. Então a pessoa também não pode cair nesse erro de considerar que o outro falou, então é verdade, eu sou um bobo, não sei de nada, então é falso. Claro que não, você tem que analisar, você tem que ver, você tem que raciocinar, você tem que dialogar para você saber qual que é a verdade. E o último item aqui é que o psicológico interfere na visão, nós devemos sair dele. Então essas experiências, desejos, satisfações dos desejos, essas experiências que a gente tem, elas nos fazem ver diferente. Nós não vemos só pela visão. Existe um olhar psicológico. Às vezes uma pessoa está magra, ela olha no espelho e se vê gorda. As pessoas anoréxicas. Ou a pessoa está meio gorda, mas ela não quer que ela esteja gorda. Ela acredita que ela está chique, ela está bonita. Não estou dizendo que ela está feia, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu só estou descrevendo o pensamento dela, apenas isso. Me limito a apenas isso, não vou entrar em discussão sobre estética, ser gordo, ser magro, bonito, não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é que ela pensa assim, que ela pensa, é isso que considera, eu estou bem, e o padrão que considera magro, bonito e tal. Então, na mente dela, magro e bonito. Então ela pensa, eu estou bem, eu estou bonito e tal, eu tenho que me valorizar. Ela se olha no espelho, ela se vê magra, mesmo estando gorda. Não, repito, não estou entrando nos méritos, se é bonito, feio, magro, gordo. Só estou entrando na questão da visão dela. Só que é uma visão que vai estar errada. Ela vai se ver magra, estando gorda. E isso é uma visão errada. Então eu não preciso considerar, eu não preciso saber aqui, não preciso considerar o que é mais bonito ou mais feio, mas simplesmente o que ela está pensando e se isso é coerente com a verdade ou não. É claro que não é coerente. Então uma pessoa, ela pode tanto
ter uma visão negativa de si mesmo ou como uma visão positiva de si mesmo. E essa visão negativa ou positiva ser uma coisa psicológica e que faz ela não ver a realidade, mas ver aquilo que ela está pensando. Então esse psicológico interfere na visão dela e ela passa a ver diferente. Como, por exemplo, uma pessoa que tem experiências boas com a pessoa e ela começa a ver a outra pessoa diferente, mais bonita. Ela tem experiências más, ela começa a ver outra com visão diferente, mais feia. É claro que essa visão mais bonita, mais feia, é puramente psicológica. Isso não existe materialmente, isso não existe fisicamente. E a aparência é uma coisa física. Não estou entrando nos méritos agora se você tem que considerar aquilo que você gosta, aquilo que como é que fala, que você sente, ou aquilo que é material, aquilo que é aparência. Não estou entrando na discussão sobre o valor da pessoa, ou a aparência da pessoa, o que vale, se a aparência é o caráter. Não estou entrando nessa discussão. Só estou entrando na questão seguinte, que o psicológico ele muda a visão que a gente tem, ele interfere. E a gente tem que sair disso. Por quê? Porque isso não é físico, porque isso não é real. O mundo é real, o mundo físico, o mundo que a gente vê, que a gente enxerga. O psicológico não pode manipular a maneira como nós vemos, porque é puramente psicológico. Isso não é. As coisas são o que elas são. As coisas são o que nós podemos ver. Às vezes nós nem podemos ver, mas elas são assim mesmo. Por exemplo, nós podemos, através de equipamento, diagnosticar radiação ultravioleta, infravermelho, e isso é objetivo. Assim como coisas que a gente vê na visão que são objetivas. E a gente não pode se deixar pelo psicológico, pela emoção, pelas coisas, e com isso dizer que as coisas são diferentes, porque a gente sente que elas são diferentes. Não, elas são o que elas são. Elas são o que fisicamente é. E essa maneira que nós temos de ver é puramente psicológica, é puramente subjetiva, é emocional, ela não é racional. A razão é o físico, a razão é o que é, entendeu? Você pode até ter essa visão, mas você tem que saber diferenciar do que é do que você está sentindo que é. Senão você não vai ter uma visão objetiva da realidade. Você vai pensar que a realidade mudou. A realidade mudou. Eu tive a experiência, a realidade mudou. A realidade não muda pelas nossas experiências. As leis da natureza são as mesmas. A realidade é a mesma. Tem coisas até que mudam, mas as coisas não mudam segundo nossos sentimentos, nossas emoções, nossa visão psicológica. As coisas são e devem ser de acordo com o que elas são, e não de acordo com aquilo que a gente sente, acha ou nossa visão psicológica. Então nós não podemos deixar o psicológico nos manipular, nossas emoções nos manipular, nossa sensualidade nos manipular, e até é muito disso que eu estou falando. Platão já disse isso. Ele divide o homem em 3 partes, a parte racional, emocional e sensual. A parte racional deve governar sobre a emocional e sensual. E primeiro vai a racional, que governa as duas, a emocional e a sensual, depois a emocional, que governa a sensual junto com a racional. As duas governam a sensual. Sensualidade é a que deve ser mais controlada, tanto pela razão quanto pela emoção. E tem outras consequências dessa teoria de Platão. Por exemplo, ele vai dizer que os racionais devem governar, os emocionais devem ser os guerreiros, lutar, porque eles são... Os racionais devem governar porque eles têm razão, conhecimento, então eles devem governar. Aqueles que são emocionais devem ir para a guerra, eles devem lutar, eles devem servir militarmente, porque eles são emocionais, eles vão se emocionar e vão lutar. E os que são mais sensuais, eles devem trabalhar. É a classe que deve trabalhar, porque ele é puramente sensual, então ele vai trabalhar ali, vai simplesmente trabalhar, sem se envolver em muitas coisas e como é que fala? Se satisfazer, de acordo com seus desejos e tal, e trabalhando. Aí não tem problema, porque ele vai apenas trabalhar. Então essa é a ideia de Platão, esse é o pensamento de Platão. Eu também não estou entrando nos méritos, se a pessoa deve se satisfazer ou não, só estou explicando como que isso se aplica na questão da sociedade, segundo Platão. E é uma visão até interessante de se ver.
faz sentido isso que o Platão está dizendo. É claro, racional, tem o conhecimento, tem que governar. Emoção, emotiva, ela tem vocação para lutar. A pessoa que é sensual e tal, ela trabalha. Aí tudo bem. Então, essa ideia é uma ideia que eu também estou passando. A ideia que a razão ela deve governar. A verdade, a sabedoria, ela deve governar. Então nós não podemos deixar levar pelas emoções, desejos, impulsos, pelos nossos instintos. É claro que tem instintos de sobrevivência, tem instintos que eles nos levam para coisas boas, mas não estou dizendo que instintos todos sejam maus, que o instinto seja mau, mas que nós devemos ser racionais, buscar a verdade, a sabedoria, nos pautar nela e nos basear nela. E com isso deve governar e dirigir nossas vidas. E assim, como o tema é o homem um ser egocêntrico, nós devemos considerar que nós somos seres egocêntricos. Nós sempre temos que considerar que nós vemos sempre da nossa visão, mas que existe a visão dos outros, que os outros são os outros eus, que existe um mundo fora, que existe um universo fora, que existe a visão objetiva, e buscar a visão objetiva, o ver a partir dos outros pontos de vista, o buscar considerar outras coisas, outros conhecimentos, sabendo sempre que nós somos egocêntricos, que nós vemos de nós mesmos. E se nós sabemos que nós vemos de nós mesmos, nós vamos buscar a visão objetiva. Se nós sabemos que aquilo que a gente está pensando, aquilo que está vendo é a visão egocêntrica, a gente tem consciência disso e a gente pode transcender isso. Como a consciência do determinismo é capaz de transcender o determinismo. Você sabe se você sabe que determinadas coisas te determinam, você sabe que elas te determinam, que isso que você está vendo é o determinismo, então você é capaz de buscar algo além, de você transcender o determinismo. Pela consciência de determinismo, você transcender o determinismo. Assim como tendo a consciência de que nós somos egocêntricos, que nós vemos de nós mesmos, nós podemos buscar transcender o que nós somos, buscar a visão objetiva, o ver a partir de outros, porque nós sabemos que nós somos assim. Então, se nós sabemos que nós somos assim, nós temos consciência. A partir dessa consciência, nós podemos transcender aquilo que somos, ir pelo caminho da verdade, da sabedoria, do conhecimento, das coisas objetivas, e saber ver a partir dos outros, porque isso faz parte da realidade. Nós vemos a nossa visão e vemos que o outro vê assim, e o outro vê assim, outro vê assim, outro assim, e o universo é assim, as coisas assim, assim, assado. E com tudo isso, com o conjunto de todas essas coisas, todos esses conhecimentos, montar considerando todas as coisas, qual que é a visão da realidade, e assim chegar na verdade, que é pela consideração de todas as coisas, com seus pesos e medidas. Então é esse o propósito e essa é a visão desse vídeo.